Olha, quase todo mundo já tomou um remédio na vida, né? Para uma dor de cabeça, uma gripe, enfim. Mas a gente para pensar na ciência por trás disso? Tipo, como é que aquele comprimido sabe o que fazer? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, os fundamentos da farmacoterapia. Nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender o que raios é farmacoterapia. Depois, a gente vai ver as 5 principais estratégias de tratamento que existem. Em seguida, um ponto super importante: por que seguir o tratamento direitinho faz toda a diferença. E para fechar, vamos falar dos perigos escondidos, sabe? As interações com comida, álcool, coisas do dia a dia. Então, vamos começar pelo começo, né? Afinal, o que é farmacoterapia? Basicamente, é a ciência de usar medicamentos para tratar e prevenir doenças. Pensa assim, é a ponte entre a pesquisa lá no laboratório e a aplicação prática, no consultório. É juntar o como funciona com o como usar para ajudar as pessoas. E o objetivo principal é sempre muito claro: curar a doença. Mas, se a cura não for uma opção, o foco se torna aliviar os sintomas e, claro, melhorar a qualidade de vida da pessoa. O importante é sempre buscar o bem-estar. Mas olha que interessante, não existe um jeito único de tratar tudo. A farmacoterapia é como se fosse uma caixa de ferramentas, sabe? E cada doença ou situação pede uma ferramenta específica. Vamos conhecer as 5 principais estratégias. As estratégias são a curativa, a paliativa, a de suporte, a de reposição e a restaurativa. Cada nome já dá uma pista do que ela faz, né? Mas vamos mergulhar em cada uma para entender direitinho a diferença. A primeira, a terapia curativa, é aquela que todo mundo quer, né? É o tratamento que vai direto na raiz do problema para resolver de uma vez por todas. O exemplo mais clássico que existe são os antibióticos. Eles não só aliviam o que a pessoa está sentindo, eles vão lá e eliminam a bactéria que está causando a infecção. Fim de papo. Agora, a terapia paliativa. Aqui o cenário muda um pouco. Quando não dá para curar a doença, o objetivo passa a ser outro: dar conforto, aliviar os sintomas e melhorar o bem-estar. Pensa nos analgésicos para uma dor crônica. Eles não curam a causa da dor, mas, poxa, tornam a vida da pessoa muito melhor, muito mais suportável. A terceira é a terapia de suporte. Essa aqui funciona como uma equipe de apoio. Ela não é o tratamento principal, mas ela segura as pontas, mantendo o corpo funcionando bem enquanto o tratamento definitivo faz efeito ou enquanto o próprio corpo se recupera. É um suporte essencial num momento crítico. Já a terapia de reposição, o nome já entrega tudo. Ela repõe o que está faltando. Simples assim. Se o corpo não está produzindo alguma substância importante, tipo um hormônio, essa terapia entra em cena para fornecer essa substância e deixar tudo em equilíbrio de novo. E, por fim, a terapia restaurativa. Essa aqui é para dar aquele empurrãozinho final na recuperação. Sabe quando alguém faz uma cirurgia e o médico passa umas vitaminas e minerais? É isso. É para acelerar o processo e ajudar o corpo a voltar aos 100%. Bom, até agora a gente falou da ciência, dos remédios, mas tem uma peça nesse quebra-cabeça que é a mais importante e às vezes a mais complicada: o fator humano. Já aconteceu de alguém conhecido seguir um tratamento que parecia perfeito no papel, mas que na prática não deu certo? O médico acerta na prescrição, o remédio é bom, mas alguma coisa falha. Por que será que isso acontece? Então, as razões são várias, na verdade. Pode ser um erro na prescrição, um problema na hora de pegar o remédio na farmácia ou até uma reação que ninguém esperava do próprio corpo da pessoa. Mas olha, uma das principais causas é o que os especialistas chamam de não adesão ao tratamento, que, trocando em miúdos, é quando a pessoa não segue as orientações direitinho. E o que eu acho mais legal aqui é ver os dois lados da moeda. De um lado, os erros mais comuns, esquecer de tomar, mudar a dose por conta própria, esse tipo de coisa. E do outro, as soluções. E veja como elas são baseadas na colaboração. Uma boa conversa com um profissional de saúde, um tratamento mais simples de seguir, instruções claras. A chave de tudo é a comunicação. Isso tudo leva a gente para um outro assunto que é super sério e que muita gente não presta atenção: as interações medicamentosas. O perigo aqui não está só no remédio, mas no que a gente mistura com ele. Para ficar bem claro, uma interação acontece quando alguma outra coisa, tipo outro remédio, um alimento ou uma bebida, mexe com a ação do seu medicamento. Essa mistura pode fazer o remédio ficar forte demais, ou fraco demais, ou ainda pior, pode causar reações que ninguém estava esperando. E os principais vilões dessa história são 2 velhos conhecidos do nosso dia a dia: a comida e o álcool.
Olha só que loucura, uma coisa tão saudável como o espinafre, por exemplo, por ter muita vitamina K, pode cortar o efeito de um anticoagulante, ou então um prato de comida mais gorduroso pode atrapalhar a absorção de um remédio para pressão. Ou seja, coisas simples da nossa alimentação podem bagunçar completamente um tratamento. E tem um exemplo que é super famoso, o suco de toranja, a grapefruit. Ele bagunça uma enzima no nosso intestino e faz com que o corpo absorva muito, mas muito mais do remédio. O que isso significa? Que uma dose normal pode virar uma superdosagem, o que é extremamente perigoso. Mas calma, nem toda interação é do mal. Às vezes, a comida é nossa aliada. Sabe quando o médico fala tome depois do almoço? É por um bom motivo. Tomar um anti-inflamatório com o estômago cheio, por exemplo, ajuda a proteger a parede do estômago. Aí a comida vira parte do tratamento. Agora, vamos para o alerta vermelho. A mistura de álcool com remédios. Isso é muito sério. A combinação pode ir desde um dano no estômago até uma sonolência que pode causar acidentes. E um exemplo clássico é o risco de dano gravíssimo no fígado ao misturar álcool com um remédio tão comum como o paracetamol. É uma combinação que simplesmente não se deve fazer. No final das contas, o que a gente tira de tudo isso, que a farmacoterapia bem feita, não é só dar uma receita. É garantir que o tratamento vai de fato melhorar a vida da pessoa com segurança e eficácia. E isso só funciona quando é uma parceria, uma via de mão dupla entre o profissional de saúde e quem está se tratando. E fica aqui uma reflexão para a gente levar. Agora que a gente entende um pouco mais sobre tudo isso, como cada um de nós pode ser um agente mais ativo no próprio cuidado? Como podemos fazer as perguntas certas e sermos verdadeiros parceiros na nossa jornada de saúde? Fica aí a pergunta.